E eu gostaria de chamar aqui o César. O César é um irmão lá de Tanabi. Conheço o César há alguns anos. E ele também é um dos ministros de louvor, envolvidos com o Ministério de Louvor lá em Tanabi. E o César, na última reunião que nós tivemos de presbitério, com os pastores dessa casa, de Tanabi, e demais pastores que caminham debaixo, caminham junto, na verdade, com o pastor Kellner. E o pastor Kellner deu a ele uma oportunidade de ministrar a respeito de finanças conosco, ali com os pastores. E Deus tem dado uma graça muito grande para a vida dele nesse aspecto. Ele tem um testemunho abençoado nessa área. E assim, eu já ouvi muitas ministrações a respeito de finanças. E às vezes o pessoal pensa assim, poxa, finanças? Mas meu querido, o dinheiro, ele é extremamente espiritual. Tanto é que é a única, vamos dizer assim, é a única entidade que Deus dá. O próprio Jesus dá a ela uma conotação de Senhor. O próprio Jesus fala, olha, é impossível servir a dois senhores. Como assim dois senhores? E ele coloca o dinheiro exatamente como um senhor. Então, se há uma coisa que pode tirar ou roubar o nosso coração de Deus, muitas vezes, é a questão do dinheiro, a questão das finanças. E ele, acho que tinha preparado até alguns slides para a gente aqui, só que vai ser impossível passar por causa dessa situação. Então, eu te peço para que você abra o seu coração neste momento. Como eu disse, Deus tem dado muita graça na vida dele a respeito disso. E como eu disse para vocês, eu já ouvi muitas ministrações sobre finanças, mas ouvi ele falar como acrescentou na minha vida, no meu coração. Então, eu gostaria que você primeiro fechasse seus olhos. Eu quero orar e abençoar a sua vida, mas depois nós vamos orar e abençoar a vida dele, amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo. Nós sabemos que o Senhor tem planos para todas as coisas, e cremos, ó Deus, que foi o Senhor que separou esse momento para que o César estivesse aqui, para trazer um ensinamento, para trazer uma revelação, para trazer um entendimento com relação a algo que muitas vezes tem roubado o nosso coração do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração esteja de fato escancarado para receber do Senhor esse ensinamento. Agora estenda as suas mãos para ele. Nós colocamos a vida do César diante do Senhor, e que o Senhor continue derramando sobre a vida dele graça, unção, discernimento e autoridade para ministrar a respeito de finanças com o teu povo, com a tua igreja, em nome de Jesus, amém? E eu falo de autoridade, meus queridos, porque quando ele estava ministrando lá só tinha pastores, e ele ministrou com uma autoridade, com uma graça de Deus que eu vou te falar, ficou todo mundo impactado. E aí o pastor Kellner falou, olha, ele já tinha falado que ele estaria propiciando, não sei se você lembra, essa ministração, e calhou de ser agora, amém? Glória a Deus. A Solange está perguntando a respeito dos dízimos e as ofertas, após a ministração, amém? Amém, graça e paz, bom dia, irmãos. Muito boa sua pergunta, o interesse em dar o dízimo, né? Muito bom. Irmãos, é o seguinte, a gente preparou uma apresentação para passar aqui. Basicamente tinha versículos ali e umas imagens, mas Deus sabe todas as coisas. Depois eu posso até deixar aí para os irmãos verem as imagens. São imagens que iriam mexer com o seu emocional. Mas no momento oportuno eu vou falar quais são essas imagens, tá certo? O tema finanças, ele é muito abordado na Bíblia, não sei se você sabe, mas é mais falado de dinheiro, propriedade na Bíblia do que a própria salvação, né? E o que nós vamos falar com os irmãos hoje, eu quero que a gente vai falar do primeiro versículo aqui, que é João 3:27. João 3:27, se você não quiser acompanhar agora, para não ficar perdendo tempo,
Você anota aí e depois confere, para ver se eu não falei borracha, né, pastor? Mas João 3,7 fala assim, ó, João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, o que o homem pode receber sem que seja dado do céu? Nada. Então, o que eu vou falar aqui hoje não é de mim, é dado dos céus. O que você tem é dado dos céus. Tudo que nós temos é dado dos céus. E grande parte, praticamente quase tudo que eu vou falar aqui, são coisas que eu aprendi com homens de Deus, com os nossos pastores, e muito do que eu vou falar aqui, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá. A gente começou a estudar sobre finanças, e ele tem um material muito bom sobre isso. Aliás, eu sugiro que vocês acompanhem o canal do Luciano Subirá, e vejam o que ele tem a dizer sobre finanças. Tem até um curso lá no site dele, muito bom mesmo. Então, já quero desmistificar aqui, não quero que vocês fiquem pensando, nossa, olha que revelação que ele trouxe. Não, estou repassando o que Deus me deu através da vida de outros homens de Deus, tá certo? Então, prosseguindo, o assunto finanças, ele é, para mim, dividido em 3 partes. 3 coisas nós precisamos entender para lidar bem com as finanças. Essas 3 partes são como se fossem 3 pernas de uma mesa. Uma mesa, para ela se manter de pé, qualquer objeto precisa de no mínimo 3 pernas. As nossas mesas têm a maioria 4, mas no mínimo 3 precisam para se manter de pé. O pedestal que está segurando a câmera lá precisa de 3 pernas. O que acontece se uma das pernas estiver mais curta do que a outra? A superfície da mesa vai ficar pensa e fica desequilibrado. Se tiver faltando uma perna, então, pior ainda, nem se mantém de pé. Assim é a sua e a minha vida financeira. Se você não tiver equilibrado nessas 3 áreas, muito provavelmente a sua vida financeira vai estar desequilibrada ou em ruínas. Quais são essas 3 áreas? Quais são essas 3 partes? É a parte material, natural, que todo mundo conhece, a matemática, a estratégia e tudo mais. A parte emocional, que todo mundo aqui está passível de ser mexido nas suas emoções, todos nós somos emotivos, o ser humano é emotivo por natureza. E a parte espiritual, que é a parte que o mundo não entende, mas que nós, pela graça de Deus, temos o prazer e o privilégio de conhecer. E vamos falar um pouquinho dessas 3 partes. E por que 3 partes? Porque nós somos seres tricotômicos. Fala assim para o seu irmão, ó, bom dia, irmão tricotômico, fala aí. Vai falar para o pastor que o irmão César falou para os irmãos se xingarem no culto, não, viu? Porque tricotômico é uma palavra que significa que uma coisa é dividida em 3 partes. E nós, seres humanos, somos seres, obrigado, tricotômicos. E quais são as 3 partes do ser humano? Corpo, alma e espírito. Material, emocional e espiritual. Nós somos assim. E onde que está escrito isso? Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E outro versículo, 1 Tessalonicenses 5,23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos falar um pouco do material. O que seria isso? Você sabe que em qualquer tipo de assunto aí da vida, qualquer profissão, você precisa de conhecimento, você precisa aprender sobre aquele assunto para você exercer uma profissão. Infelizmente, na nossa cultura, pouco é passado das coisas do dia a dia. A gente tem faculdade de medicina, faculdade de engenharia, agronomia, ciência, enfim, tem um monte de tipo de profissão que a gente aprende na faculdade. Só que a gente não tem faculdade de ser bom marido, não tem faculdade de ser boa esposa, não tem faculdade de ser bom pai, não tem faculdade de finanças também. Então, o que eu aprendi de finanças foi aquilo que eu não vi com meu pai. Ou seja, eu aprendi o quê? Nada. Eu aprendi que não tinha que ficar devendo para os outros e só.
Infelizmente, nem isso muitos aprenderam, que não poderia dever para os outros, né? Porque viram o pai devendo, e assim ele prossegue no legado que foi deixado. Mas o conhecimento de finanças, ele é extremamente importante para que você tenha habilidades para lidar com o dinheiro. Não adianta você receber uma porção do Senhor se você não souber lidar com o dinheiro. O que vai acontecer? Você vai entrar em enrascada, vai gastar mais do que deve, e não adianta, é como se fosse um saco furado. E esse furo quem fez? Você, pela sua falta de conhecimento. Oséias 4:6 fala o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu o rejeitarei. Então, conhecimento é extremamente importante. E existem várias técnicas para que você possa organizar as suas finanças. Nós, obviamente, que não vamos falar sobre todas as técnicas, isso aqui não é um curso de finanças, mas é só para despertar o seu interesse em estudar o assunto, para que você consiga administrar bem aquilo que Deus colocou na sua mão. Técnicas como o orçamento, por exemplo. O orçamento é aquilo que você faz antes de gastar o dinheiro. Você tem que sentar com a sua família e decidir para onde vai aqueles 20 mil reais que você ganha, amém? Amém. Olha que amém caloroso, gente. Eu não sei por que acontece isso, né? Então você tem que sentar com a sua família e falar assim, onde a gente vai gastar esses 20 mil reais? Quanto que eu vou gastar no mercado? Quanto que eu vou gastar com lazer? Quanto que eu vou gastar com isso, com aquilo outro? Se você não sentar antes e colocar limites, quanto que vai ser gasto com o mercado? Você só vai saber depois. E aí os 20 mil reais não vão dar, porque você vai lá, compra, e depois acaba. Mas não fiquei devendo, mas será que é isso que Deus quer para a sua vida? Né? Deus quer fazer você superabundar. E para você superabundar, você não pode pegar e detonar tudo. Então o orçamento é uma ferramenta. E ela é bíblica? Ela é bíblica. A gente vai ver um versículo já sobre isso. Outra coisa que a gente precisa fazer é um plano financeiro. E o plano financeiro, para que serve? Para a sua vida inteira. Não somente para agora, mas para a sua vida inteira e também para a sua descendência. Se meu pai tivesse pensado em finanças lá no começo da vida dele, na adolescência, muito provavelmente hoje, eu seria mais um rico aí, para abençoar o reino, certo? Mas como ele não pensou nisso, infelizmente, ele não ficou rico, eu também não. Mas o meu filho tem 3 anos, dia 6 agora ele completa. Quem sabe, né? Quem sabe, amém? O plano financeiro é para a vida. Gênesis 41, 34 e 35. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Estratégia. A gente vê aqui a estratégia que Deus deu para Faraó, revelada através da vida de José, para que quando viessem os anos de escassez, ele pudesse ter mantimento para todo o povo. Então, isso é um plano financeiro. É claro que foi a curto prazo, 7 anos hoje é curto prazo, mas isso demonstra que a nossa prudência hoje, ela vai ser útil daqui 20, 30 anos, quem sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas Deus não vai dar? Deus vai, mas Ele também te dá ferramentas para que você faça isso. E a estratégia é uma delas. Tá certo? Só para você entender, o que você pretende ter nas suas posses daqui 30 anos? Você pensa aí. Mas vou dar uma sugestão. Você acha que se juntar R$200 por mês durante 30 anos, você vai ter uma boa reserva lá no final? Olha, se não tiver juro nenhum tipo de juro, R$200 por mês durante 30 anos soma R$72 mil. Depois você pode fazer a conta aí. É muita coisa? Não é. Mas, se você usar a estratégia de conseguir 0,8% ao mês, que não é quase nada, mas é possível. Temos um irmão bancário aqui, é possível 0,8%? Não é tão fácil, mas é possível, não é? É possível.
Acho que Tesouro Direto deve dar isso aí a longo prazo. 0,8%. Se eu aplicar 0,8% nesses R$200 por mês, sem juros 72 mil, e com juro, quem chuta? Um chute. Com juro. Chuta aí. 200 mil. Eu falei um chute, ele falou primeiro, ganhou, viu? Você ganhou. É quase isso. É o dobro disso. 72 mil reais se transforma em 418 mil reais se você aplicar 0,8% ao mês, juntando R$200 por mês. E se for 1%, só 0,2% a mais, vai para quanto? Vamos adiantar a coisa aqui. 706 mil reais. Depois de 30 anos. Então você garante sua aposentadoria, não garante? Porque se eu pegar esses 400, ou esses 700, vamos ser mais generosos, e aplicar a 1% de juro, a meu favor, eu tenho 7 mil reais. Certo? Então dá uma aposentadoria legal para você. Ah, mas eu não posso pegar todo esse dinheiro e ficar para mim, eu tenho que distribuir aos pobres. Afinal de contas, o jovem rico foi repreendido por Jesus, e Jesus falou assim: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Gente, ter o dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro tem você. Aí que está o problema. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, se você tiver amor àquela fortuna, aí tem um problema. Agora, se você não tiver amor àquilo e souber usar para abençoar, aí você tem uma bênção nas suas mãos. Se eu pegar 700 mil reais e resolver dar aos pobres, eu alimento aproximadamente 350 famílias. Se eu dividir R$2.000 para cada uma, tudo bem? Se eu quiser dar R$2.000 para cada família, 2 famílias por mês, eu alimento essas famílias, ou famílias diversas, durante 14 anos, com esses 700 mil reais. Se eu pegar isso e aplicar, eu tenho 7 mil por mês, eu alimento 3 famílias. Por quantos anos? Não sei. Muito mais de 14, porque o capital vai estar lá, vai estar rendendo, e eu vou estar alimentando mais família. Então, é mais inteligente você aplicar o dinheiro para poder ajudar as pessoas do que você pegar todo o dinheiro e já distribuir para todo mundo. A não ser que Deus encontrar em você um amor excessivo a essa grana, e Ele vai falar: meu irmãozinho, filhinho, desculpa, irmãozinho não, filhinho, dá tudo, vai. Você está amando mais esse dinheiro do que a mim, que te dei o dinheiro. Então, aí pode ter um problema. E o orçamento que a gente comentou, em seu plano financeiro, o orçamento é aquilo que você faz para hoje. É aquela reunião familiar que a gente comentou, para que você decida o que fazer com o dinheiro, debaixo da orientação do Senhor. Quando eu fiz isso lá em casa, eu vi que sobrava dinheiro. Não muito, mas sobrava. E comecei a organizar. Vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo. E não fui firme nessa decisão. Aí não sobrava. Mas a partir do momento que eu comecei a ser firme com aquilo, os meus planos financeiros começaram a ser realizados. E aí as coisas começaram a mudar lá em casa. Outro versículo que fala sobre estratégia é Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Então Jesus falou isso aí, ó. É natural que quando a gente tem algum plano, que a gente primeiro sente, faça as contas, projete aquilo, para depois a gente ver se pode executar. Então isso mostra que nós devemos sim colocar atenção para esse tipo de técnica, aprender como é que faz, reunir em família, amém? É o marido decidindo uma coisa, a mulher outra. Não, eu tenho um conceito comigo que finanças tem que ser tratado em família, né? Ah, o homem ganha tanto, a mulher ganha tanto. Eu tenho comigo, né, que pega tudo isso, joga num saco, e aí sim nós vamos ver o que nós vamos fazer com o dinheiro. Eu penso assim. Tem famílias que se dão bem dividindo os gastos. Eu entendo que tem que ser junto. Família tem que ser coisa unida, certo? Então, você tem que fazer isso, né? Tem várias outras técnicas, ferramentas para que você consiga administrar bem o dinheiro.
Mas a gente pode, no futuro, de repente, até conversei com o pastor Kelner, a gente montar um curso de finanças, uma coisa mais detalhada, para a gente passar um passo a passo a respeito disso. Amém? Então, eu queria que você gravasse da parte material que é necessário a busca pelo conhecimento de administração financeira familiar e pessoal, para que você consiga ir bem com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Amém? Esse é um dos pilares que sustentam e equilibram a sua vida financeira. O segundo, que a gente comentou, o emocional. O emocional, a gente viu no estudo de célula desta semana, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o pastor comenta que a justiça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus, porque serão saciados. O nosso ser, a nossa alma, eu aprendi que existe ali dentro de nós um clamor por algo, que a gente não sabe o que é até encontrar quem? Jesus. Quando a gente encontra Jesus, Ele preenche o nosso ser. E essa busca insaciável por alguma coisa, ela tende a acabar. Agora, se você não tem esse preenchimento feito por Deus no seu coração, a sua alma ela é faminta e a sua carne vai tentar saciar a sua alma. Como é que faz isso? Através dos prazeres da carne. Comida, bebida, droga, sexo, reconhecimento, confetes em cima de você, sabe? Aí você fica todo cheiozão, né? Você até com uma agulha para você explodir, né? De tanta vaidade. Então essas coisas nos dão prazer e momentaneamente dão aquela resolvida naquele buraco da alma. Só que resolve? Não resolve. A gente tem aprendido que o que preenche de maneira eficiente e eficaz o nosso ser é o amor de Deus nas nossas vidas. Se não for dessa forma, a gente não consegue. E em busca de saciar essa vontade, esse desejo das nossas almas, nós muitas vezes pendemos por caminhos errados e compramos coisas. Quem nunca comprou nada para se sentir melhor? Ou comeu alguma coisa para se sentir melhor? Então, se você não está com o emocional bem equilibrado, você acaba sendo um alvo fácil para os ataques emocionais na sua alma, e você acaba fazendo com o dinheiro aquilo que você não devia fazer. Eu quero ler alguns versículos que falam sobre controle emocional, sobre o controle nas nossas vidas. Provérbios 3,16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Então, está na tua mão, uma delas, riqueza e honra. Honra a quem? Por que riqueza e honra andam juntos? A gente vai ver depois, quando falar da parte espiritual. Mas está na tua mão. Se você se controlar, se você souber lidar, você tem à sua disposição, na sua mão, riquezas e honras. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Provérbios 24, 3. Outro versículo. Esse aqui era da primeira parte, acho que eu pulei. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Olha para os seus caminhos e ser sábio. Esse aqui é interessante. Esse que a gente leu, Provérbios 6,6, e esse aqui é interessante. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho. Um leão está nas ruas. Dando desculpa para quê? Para não trabalhar, né? Então, o crente não pode ter esse pensamento. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humanidade e o domínio próprio. Aqui a gente começa a falar um pouco mais sobre domínio das emoções. Aqui são os frutos do Espírito que está lá em Gálatas, né? Outro versículo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é
precipitado. Pessoa que age precipitadamente acaba pecando. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios 15, 28. Esse versículo é muito importante para a gente nesse momento. Aquele que não se controla é como uma cidade que não tem muralhas. Antigamente as cidades eram protegidas por muros. Um exemplo claro da Bíblia de Jericó, que as muralhas ruíram quando eles gritaram, pelo poder do Senhor. Agora, como que pode ser a minha alma sem muralhas? O que pode vir sobre a minha alma para me atacar, que vai influenciar nas finanças? Existem alguns apelos emocionais que acabam atingindo o nosso ser e faz a gente mudar o tipo de pensamento. Vou dar um exemplo de imagens que eu falei que ia mostrar aqui e não deu para mostrar, mas eu vou virar a tela do computador, quem estiver mais próximo vai conseguir ver. Suponhamos que você ama doce. Quem gosta de doce aqui, que é apaixonado por doce? Muitas pessoas. E você está lá tranquilo, não está nem pensando em comer, mas você é apaixonado por doce. E você vê isso aqui, ó. Só hoje, 40% off. Eu coloquei no Google assim, a bolsa mais cara do mundo. Vê isso aqui. Tem outra aqui, ó. Quem gosta de relógio, ó, tem só para mulher, não, ó. Tem para homem também. O homem gosta mais de relógio, né? 70% off. Últimas peças, ó. Olha só, né? Então o marketing, ele te ataca. Boa opção. Na próxima eu vou colocar sapato também. Aliás, se a gente for colocar tudo aqui, não acaba hoje, né? Tudo que o povo gosta, né? É muito interessante, realmente. Nós temos no nosso ser dois tipos de modos de pensamento. O pensamento rápido e o pensamento lento. Não sei se você sabia disso. Quem não sabia disso? Levanta mais gente a mão para ficar mais assim, né? Algumas pessoas não sabiam disso. Mas o modo de pensar rápido, ele é um modo natural, instintivo e extremamente emocional. Nós pensamos rápido quando a gente vai conversar, quando a gente dirige, quando a gente faz coisas que não precisa de muito esforço para fazer. A gente está no automático. E o modo de pensar lento, ele é mais racional, ele requer um tempo para a gente pensar sobre aquilo, mais detalhes, dá esforço, a mente cansa para a gente pensar desse jeito. E o que ativa o lado rápido é mexer com as emoções da gente. Que aí a gente pensa rápido e acaba fazendo coisas que não deveria fazer. E a gente é atacado quando a gente não tem aquela defesa, né, no nosso coração, que a gente é cidade sem muralhas, a gente é atacado com coisas que nos fazem pensar rápido, para decidir rápido e fazer bobagem. Na área das finanças também. Ó, vamos aqui fazer um exercício. Em quantos dias o Senhor fez a terra? Fala aí. 7. 6 dias, é verdade. E no 7º, descansou.
Quantas pessoas estavam no jardim do Éden? 2 pessoas. Quem foi o primeiro homicida? Quem foi a primeira pessoa que matou alguém? Caim. Quem que ofereceu o filho como sacrifício, mas Deus foi lá, não precisa matar não? Abraão. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? 2, eu vi 2 aí, hein? Mas não foi Moisés, foi Noé. Então, ainda bem que você respondeu 2, muito obrigado, viu? Porque o que a gente está querendo demonstrar? Que a gente vai induzindo as pessoas por um caminho para chegar no momento dela errar, né? E aí, na igreja, quase ninguém cai mais nisso, nessa do Moisés. Mas, por aí fora, todo mundo cai, porque não está acostumado com as histórias bíblicas. Mas talvez você pensou lá 2 e não quis falar também, não foi só a irmã aqui, né? Então você é induzido por um caminho que você tem que pensar rápido e você acaba decidindo de maneira equivocada. E o que faz você pensar rápido? São os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São coisas estrategicamente pensadas que fazem com que você pense rápido. Existem vários, eu vou citar 5 aqui, dos mais fortes. Um deles é a urgência. Lembra que eu coloquei ali a foto da bolsa, 40% off, só hoje? Urgência. Você acha mesmo que não vai ter mais promoção? Que de repente daqui 1 mês, ou 2, ou daqui 1 semana não vai abrir outra promoção? Vai abrir. Então o que você tem que pensar? De maneira devagar. Bom, eu posso, eu tenho, é necessário? Se fosse para tudo, é necessário agora? Se fosse para tudo, então eu posso comprar. Se tiver um não, eu não posso comprar. Mas se você não parar para pensar de maneira lenta e racional, você fica lá só hoje. Meu Deus do céu, só hoje, eu amo bolsa, é só hoje, eu amo. Ah, mas vai dividir em tantas vezes. Ah, mas então, peraí, mas só R$40 por mês? Não, eu consigo. Eu vou economizar, não economiza nada depois. É tudo mentira. É só você se engana. Você toma uma decisão emocional e depois justifica aquela decisão errada tomada pelas emoções com o racional. É assim que a pessoa faz. Toma decisão emocional e tenta justificar com o raciocínio. Outro gatilho mental, escassez. Na foto do relógio eu coloquei últimas peças. Corra, decida logo, tira logo a mão do bolso, passa logo esse cartão, digita logo essa senha, porque são as últimas peças. Você acha mesmo que são as últimas peças? Pode ser daquele dia as últimas peças, para depois a pessoa não ser processada por propaganda enganosa. Mas mês que vem está aí, meu irmão. Eu posso, eu tenho dinheiro, né? Eu preciso, né? Preciso agora. Tem que fazer as perguntas, senão você acaba se endividando. Outro gatilho mental que pouco conhecido. Esse aqui é mais comum que eu citei, urgência, escassez, mas a reciprocidade é um gatilho mental também muito forte. Quando eu ofereço algo para alguém, a pessoa se sente na obrigação de retribuir algo para mim. Então, quando eu dou uma amostra grátis, quando eu dou um pedaço do meu produto, quando eu dou um pouquinho lá da manteiga lá no mercado, quando eu faço isso, aquilo, outro, a pessoa se sente na obrigação de retribuir. Olha só a historinha. Você mora aqui, como é que chama esse bairro mesmo? Palestra, né? Um bairro distante daqui. Mansur da Urge. Mansur não é aqui perto do Farroupilhas aqui? São Diocleciano é longe? Então a pessoa sai de bicicleta lá do São Diocleciano, né, com um catálogo na bolsa e vem na sua casa. Bate palma. Oh, irmão, irmã, olha que eu trouxe para você um catálogo. Olha que esforço, né, que ela fez. Então você vê todo o catálogo e você se sente na obrigação de retribuir aquele esforço que ela fez de sair de bicicleta lá
e chegar até aqui. E aí o que você faz? Compra. Você quer comprar? Não, mas o gatilho mental da reciprocidade atuou em você. E você foi lá e comprou. Quem vende está acostumado com não, gente. Tem mais não do que sim. Se tem algum vendedor aqui, pode confirmar depois. Quem vende recebe muito mais não do que sim. Geralmente, né? Então, a pessoa está acostumada com não. Não se sinta constrangido em dizer não quando você não pode. Porque senão você vai ser uma vítima desse gatilho mental poderoso que é a reciprocidade. Outro, prova social. Prova social, eu falei 5, é só 4 que eu coloquei. Esse outro que eu achei que era o quinto é etc. Então, é só 4. Mas tem vários, na internet você pode pesquisar e encontrar. A prova social faz com que você faça o que os outros estão fazendo. Se está todo mundo comprando aquele tipo de sapato, você tem que comprar. Afinal de contas, só você não vai comprar aquele tipo de sapato? Se todo mundo tem aquele tipo de celular, você tem que ter. Afinal de contas, só você não vai ter aquele tipo de celular? Né? Se está todo mundo indo naquele restaurante, curtindo assistindo àquele vídeo, aquele filme no cinema, você precisa assistir também. Né? Agora, você pode? É necessário? Tudo isso você tem que perguntar. Restaurante de frente um para o outro, 2 restaurantes. Um está entrando um monte de gente, o outro não entra quase ninguém, está sobrando espaço. E em qual que você vai? Subentende-se que aquele tem a comida melhor. Ah, mas é mais caro. Ah, mas é a comida melhor, eu vou lá. Na verdade são iguais, mas por algum motivo as pessoas estão indo naquele lá mais do que nesse, e você vai. Isso chama prova social. Se todo mundo está fazendo, eu também o farei. Então, isso aqui é só um pouquinho do que você pode ser atacado nas emoções. Agora, tem os problemas também de alma, as pessoas que vêm lá da infância com algumas dificuldades e são mais suscetíveis a esse tipo de ataque, têm mais dificuldade de se controlar. Aí a gente tem também, na nossa igreja mesmo, tem pessoas qualificadas para tratar esse tipo de situação, para aconselhar, para ir em busca de curar esses traumas na alma da pessoa, a fim de que ela fique mais forte para conseguir controlar as emoções. Né? A gente tem um encontro com Deus, a gente tem o aconselhamento, o pastorado, que também pode corrigir esse tipo de falha e fazer com que essa perna que se equilibra a mesa esteja de acordo. E por último, a parte espiritual. A parte espiritual é mais uma das colunas que você tem para sustentar o equilíbrio das suas finanças. Eu quero dividir aqui a parte espiritual em 2 partes. Eu vou falar sobre a lei das primícias e vou falar sobre a lei dos dízimos, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Só para você ter uma ideia da importância do conhecimento sobre esse tipo de assunto, eu fui para a igreja em 1994. Então, graças ao Senhor, eu tenho mais tempo dentro da igreja, andando com Deus, do que fora. Eu fui em torno de 13 para 14 anos. Mês que vem eu vou fazer 40. Né? Fala que não parece. Não parece, né? É espontâneo, os irmãos estão sempre elogiando a gente, né? Então, pare de fazer piada. Né? Depois o pastor Cânio vai assistir e vai não deixar mais falar, né? A Gabi conta para ele, viu? Então é o seguinte, desde 94, então, eu aprendi que tinha que dizimar. E desde 94 eu dou o dízimo, porque eu trabalho desde um pouco antes. Eu entrei cedo na oficina lá para aprender profissão e trabalhava já antes de entrar para o pessoal dos crentes, né? Antes de me converter. Então, eu nunca falhei um mês de dízimo. Não que eu me lembro. Nunca falhei. O que já aconteceu comigo? De eu atrasar, de eu dar no mês seguinte do mês passado, mas eu nunca deixei de dar. Depois que eu aprendi isso, que eu vou falar com vocês aqui, que foi que eu aprendi com o Luciano Subirá, né? Glória a Deus pela vida dele, eu
aprendi isso, eu já tinha dado dízimo e faltava ainda umas 2 semanas para eu receber. Eu não vi a hora de receber para poder dar o dízimo. Tem noção disso? Então, é algo que transformou. Então, mudou a minha forma de devolver o dízimo para o Senhor. Então, eu espero que você também hoje, nessa manhã, tenha esse start, que você tenha essa mudança de pensamento em relação a dízimo. Tá? Vou falar das primícias, então. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor teu Deus, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Outro versículo aqui. Não, outro não é agora não. Então é o seguinte, a palavra do Senhor nos promete que se a gente honrar ao Senhor com os primeiros ganhos, os nossos celeiros serão abarrotados, né? E os nossos lagares se transbordarão de vinho. Ah, vai ter vinho lá em casa? Não, irmão, a sua conta vai ficar bufando, é isso que está dizendo. Se você honrar Deus com os seus primeiros ganhos, a tua conta vai ficar gorda. O banco vai falar assim para você, ó, deposita um pouco no outro banco, porque aqui tem muito dinheiro seu. Olha, que espontâneo, né? O pessoal interagindo com a palavra. Maravilhoso. Então, mas isso é só em relação ao dinheiro? Não, não é. A lei das primícias, ela vai além da parte financeira. Ela faz parte do seu relacionamento com Deus. E onde que a gente vê a primeira vez esse negócio de primícias na Bíblia? Eu estava vendo, o texto mais falado sobre isso é da oferta de Caim e a oferta de Abel. Mas pensando bem, antes disso, já tem primícias na Bíblia. Porque depois que o homem pecou, fala assim, cadê? Deixa eu ver se o versículo está aqui. Acho que está aqui. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Não sei se você sabe, mas o dia lá para o povo hebreu, ele termina quando o sol se põe. Tanto que as igrejas e as pessoas que guardam o sábado, eles começam a guardar o sábado quando o sol se põe na sexta-feira, na nossa sexta-feira, e para de guardar o sábado quando o sol se põe no sábado. Beleza? Então, o calendário lá é diferente. Então, a viração do dia, a gente sabe que é quando o sol se punha lá, Deus ia lá passear no jardim para trocar uma ideia com Adão e com Eva. Isso demonstra que, antes disso, a viração do dia é o término de um dia, não é? Mas também é o começo do outro dia. Sol se pôs, acabou o dia. Consequentemente, começou o outro. E nesse momento, Deus estava lá para trocar uma ideia com Adão. Então isso demonstra o interesse do Senhor em ter o seu primeiro minuto do dia. Certo? O interesse dele em se relacionar com você no primeiro momento do dia. Isso foi desde o começo. Certo? Então, nós precisamos entender isso. Que a primícia não é só do dinheiro, mas é de tudo que eu tenho. Tudo, Deus é o primeiro. Esse conceito de dar importância aos primeiros, aos mais importantes, vem na nossa sociedade. Não tem aquele negócio de dar o primeiro pedaço do bolo? Não tem aquele negócio de dar a honra à maior autoridade? Se chegar o Edinho Araújo aqui, que é o prefeito dessa cidade, com certeza ele será anunciado, não será? Por quê? Porque honra àquela autoridade, né? No militarismo, por exemplo, nós somos todos soldados aqui, entra um general ali. Primeiro que avistar esse general, né, irmão? Grita, atenção igreja, general fulano de tal presente. Todos se levantam, ninguém mais conversa, até que ele fale assim, ó, à vontade pessoal. Aí todo mundo senta, continua conversando. Então, isso é um conceito que vem na nossa cultura, só que a gente às vezes não percebe, né? E quando a gente entende isso, o que acontece com Deus? Deus muda quando você o honra em primeiro lugar?
Vai mudar o coração de Deus? Deus não muda. Deus precisa ser honrado por você em primeiro plano? Ele não precisa, ele é autossuficiente. Deus é Deus. A gente tem até aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se eu fizer, Ele continua sendo. Se eu não fizer, Deus é Deus. Deus não muda. Agora, o que muda se eu fizer isso? Muda a minha vida. Eu serei abençoado. Então, é uma lei espiritual instituída pelo Senhor para que nós entendamos que Ele está acima de tudo e para que nós sejamos abençoados. Teve um cara que quis ali disputar o primeiro lugar com Deus. Não deu certo, né? Ele foi expulso do céu. Veja, Deus falou assim para ele sair. Ele saiu? Não saiu. Teve que expulsar, né? Teve que expulsar. Teve que chegar lá os outros arcanjos. Você vai sair na marra. E jogou ele fora. Então Satanás, ele é atrevido. Se você falar assim para ele dar licença, ele não sai não. Oh, sai daí. Não sai. Você tem que exercer autoridade e botar para fora. Por isso que quando expulsa demônio, o pessoal fica meio entusiasmado, porque tem que exercer a autoridade mesmo, para ele sair. Agora, como ele não conseguiu tomar o lugar de Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus nos nossos corações. Então ele oferece uma série de coisas para que você coloque em primeiro lugar essas coisas e deixe Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. Essa é a estratégia dele, inclusive nas finanças. Então, eu tenho comigo que se eu tenho que buscar o Senhor todo dia, então qual o melhor momento que você, baseado no que a gente está conversando, entende que seria para buscar o Senhor? Para dedicar uma leitura e uma oração. Primeiro momento. Eu entendo que se você fizer isso, muitas bênçãos correrão e te alcançarão. Agora, em se tratando de oferta mesmo, a gente tem a história de Caim e de Abel. A Bíblia fala o seguinte: aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aceitou o Senhor Abel e a oferta. Então, quando você oferta para o Senhor, Ele quer aceitar, em primeiro lugar, você. E depois a oferta. Mas o que faz a oferta ser aceita? A maneira como você oferta, o intuito do coração, e isso faz com que você e a sua oferta seja aceita. Porém, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Os detalhes disso: Caim, ao final de alguns dias, ao cabo de dias, trouxe uma oferta. Então, no final de um tempo, Caim levou uma oferta. E olha, o pronome aqui é indefinido, uma oferta. Quando a gente quer destacar algo, a gente usa o pronome definido. Não é assim que fala? O azeite, a carne, o restaurante, o cara, a oferta. Não, ele no final de um tempo trouxe uma oferta. Por exemplo, estou ali, colhi meus frutos da terra, tal, estou sossegado, armazenei, fiz, comi um pão daquele trigo, tal. É mesmo, né? Tem que entregar uma oferta para o Senhor. Tirei lá, pega aquela ali mesmo, pega ali, entrega lá para o Senhor. O que aconteceu? Deus aceitou? Não, porque ele não foi colocado em primeiro lugar. Agora, Abel não. Abel, dos primogênitos, os primeiros que nasceram, ele ofertou para Deus. E aí Deus aceitou. Isso demonstra que não adianta você fazer o certo. Você tem que fazer o certo do jeito certo. E qual que é o jeito certo? Colocando Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Versículo famosíssimo no meio crente, no meio cristão: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Jesus estava falando ali com eles a respeito do que vestir, do que comer, sobre as preocupações das necessidades diárias. Então, não é para se preocupar com isso, Você tem que buscar em primeiro o reino de Deus. Não se preocupe com isso. Agora, interessante que isso não quer dizer que você vai ali buscar a Deus, vai na igreja, busca.
Você acorda, fica 2 horas na presença de Deus, maravilhoso, tal, e senta lá na sua poltrona, liga a televisão e fica lá zapeando, esperando alguém vir na sua casa trazer a cesta básica. Não é assim. Porque o que Deus falou em relação ao que comer? Ele comparou com o passarinho. Os passarinhos, eles não plantam, não colhem e não armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial dá o que eles têm que comer. Eu, particularmente, nunca vi um passarinho adulto esperando o bichinho cair lá no ninho dele. Ele, bate as asinhas, vai passear, para numa árvore, vai pegando a comidinha dele, traz para o filhote, se for o caso. O filhote sim recebe, mas ele adulto, o passarinho adulto, não. Então, não é porque Deus vai te acrescentar as coisas que você vai ficar lá de braço cruzado esperando a coisa acontecer, irmão. Né? Vai ter com a formiga, como a gente já leu. Vai em busca do alimento. Vai batalhar. Vai que Deus vai abrir as portas para você. Israel, eu entendo que a história de Israel é um paralelo com a nossa vida pessoal. Nós éramos perdidos no mundo. Fomos resgatados. Israel estava no Egito, foi tirado. Aí Israel passa por diversos episódios de obediência, de desobediência, e da mão de Deus pesando, da mão de Deus abençoando. Nossa vida, quando a gente obedece, Deus abençoa. Quando a gente não obedece, Ele vai lá e corrige a gente, porque Ele é pai, não é padrasto. Amém? Então, quando Israel tinha que lutar, eles se consagravam, e estando Israel obedecendo ao Senhor, o cara ia lá lutar. 10 contra 3.000, ganhava. Então o cara mandava uma espada num cara aqui, pingava assim no meio do inimigo, outras mortes, parecia que era um negócio de ficção científica. Mata um, morre 500. Uma coisa de louco. É ou não é? Agora, quando Israel estava em pecado, pegava lá 4.000 homens para lutar contra 3. Vamos pôr um pouquinho mais, né? 30, vai. Israel saía correndo. Foi o que aconteceu lá em Ai. Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada. Depois que eles foram entrar no templo, Jericó foi a primeira. Tem toda uma história sobre isso aí, né? Tudo que tinha em Jericó, exceto o ouro, a prata, os utensílios de ferro e de bronze, que foi consagrado como primícia ao Senhor, o resto ninguém podia pegar nada. Porque a primeira cidade tinha que ser totalmente consagrada. Até o termo lá, eu vi lá na pregação do pastor Luciano, que o termo lá de condenado significava consagrado para condenação. Então, eles não poderiam pegar daquilo, porque era a primícia, era a primeira cidade conquistada, tinha que entregar para Deus. Aí teve um carinha lá, o Acã, pegou uns negocinhos lá, foram na outra cidade, nem precisa mandar todo mundo para brigar lá não, manda só um pouquinho de gente, saíram correndo. Por quê? Porque Deus não estava com eles. É assim na minha da tua vida. Se eu e você não andarmos em honestidade, retidão de caráter, procurando desviar dos ganhos injustos, né, da escaigato da vida, né, da manobra lá para não pagar o imposto de renda, que muita gente faz, né, se a gente não se livrar disso, irmãos, maldição. Porque o nosso sustento, ele vem do Senhor. Ele não vem do nosso salário, não. E o que traz o salário para a nossa vida é o Senhor. Então anda em retidão de caráter, anda em retidão de tudo. Está na lei, cumpre. Porque se você não fizer assim, você está pegando capas condenadas. E você, de certa forma, atrapalha o Senhor te abençoar. Mas se eu pagar todos os impostos, não consigo. Não é mentira de Satanás. Deus, Ele é poderoso para fazer 30, vencer 300 milhões. Então não vem com essa conversa de que se você fizer tudo certinho, você não ganha, não. Está faltando técnica, está faltando talvez você colocar Deus em primeiro lugar, jejuar mais, consertar a sua vida. Que Deus vai trazer clientes, Deus vai trazer serviço, Deus vai abençoar com bônus, sei lá. Deus tem os meios dele, não sou eu que vou falar como é que Ele vai fazer na sua vida. Mas se você se endireitar e colocar as coisas nos seus devidos lugares, Deus, Ele é poderoso para honrar aquilo que Ele prometeu. E vai te dar o que Ele tem que te dar. Amém? Olha só, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Romanos 11:16, Paulo falando para gentios aqui, não é para o judeu não. Se você consagrar a primeira parte,
todo o resto vai ser consagrado. Se você consagrar a primeira parte do seu salário, todo o resto vai ser consagrado. Amém? Como que eu faço então para consagrar as primícias para o Senhor? Tem duas linhas de pensamento, de raciocínio, tem duas linhas teológicas. Uma diz que você tem que pegar a primeira parte literalmente. Exemplo, primeiro dia de salário, a primeira venda da semana, a primeira hora de serviço da semana, separar aquilo para Deus, e do restante você dizima. E tem uma linha de pensamento que fala que você tem que pegar o seguinte: você tem que dar o dízimo, devolver o dízimo, aliás. Então você tem que pegar e fazer disso a sua primeira ação com o dinheiro seu. Eu não passo o cartão em nada sem primeiro dar o dízimo. Eu não compro nada sem primeiro dar o dízimo. Eu não como uma bolacha com dinheiro daquele salário sem primeiro separar a parte do Senhor. Só depois disso que eu faço as outras coisas. Então tem essas duas formas de dar dízimo. Eu sugiro que você ore a Deus para que Ele te revele no seu coração qual das duas formas você vai aplicar na sua vida, né? Então, ore a Deus e Ele vai te falar. Eu optei pela primeira. Eu pego um dia de salário e dou para o Senhor. Divido o salário por 30, dou uma parte. Dos outros 29 eu dizimo. E tudo isso é a primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro quando eu recebo. Eu sou até meio radical. Eu pego lá o dinheiro, esse mês eu recebi na quinta. Esse mês, E quinta-feira eu peguei o dinheiro lá e levei lá na igreja. Aliás, eu depositei na conta da igreja. Né? Depois eu posso até pegar o envelope num ato simbólico e entregar lá, né, com o comprovante do depósito, lá na igreja no domingo. Mas eu fiquei radical nesse negócio, fiquei meio louco, né? Eu vou lá, nem espero chegar o domingo, no mesmo dia eu vou lá e deposito na conta da igreja. Já que é para ser primeiro, então vamos radicalizar o negócio. Amém? Então, é mais ou menos isso a questão da lei das primícias. Sugiro que você coloque lá no YouTube, Lei das Primícias, Luciano Subirá. 1h e tanto falando de primícias, irmãos. De uma maneira muito mais prática e didática do que eu estou falando aqui, porque ele é mestre. Né? Sugiro que façam isso. Põe no YouTube, Luciano Subirá, Lei das Primícias. Você vai ter muito mais sobre isso lá. E dízimo. Dízimo. Texto famoso, né? Qual que é o texto mais famoso de dízimo que a gente tem na palavra do Senhor? 3:10. Vamos ler aqui então, desde o 9 até o 11. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos. Bati o dedo forte aqui, mudou 3 de uma vez, gente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para que recolheres. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, o crime de roubo, ele requer que você subtraia mediante força ou grave ameaça, coisa alheia, móvel. Eu não posso roubar aquilo que é meu. Existe como roubar o que é seu? Você não consegue. Então, se Deus está falando que ele estava roubando, o povo estava roubando, é porque era de Deus. Então, por isso que a gente tem que falar, eu vou devolver o dízimo para o Senhor, porque já é dele. Agora, dízimo, está falando no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tem dízimo? Tem. E essa dúvida sobre se o Novo Testamento é dízimo ou não, ela paira no povo de Deus por aí. Coloca lá no YouTube para você ver. Dízimo no Novo Testamento. Tem pessoas dizendo que não é bíblico, que é uma prática que se encerrou no Velho Testamento. Mas não é bem assim. Eu mesmo já fui tomado por essa dúvida e me fez muito mal. Não deixei de dar o dízimo, mas a dúvida fez mal no meu coração. Certo? Então vamos entender aqui algumas coisas rápidas para a gente. Nossa, já deu a hora, né? Sim, o pastor confirmou. Eu achei que o senhor ia falar assim, não, fica à vontade. O pastor falou, não pode mentir, né? Ainda mais o pastor não pode mentir. Mas está acabando, gente. Ó. Disse-lhe então, Lucas 20, 25, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Significa, se você tem que dar imposto, paga o imposto, mas também você tem uma parte com Deus. Ora, a única contribuição na Bíblia que é proporcional ao ganho é o dízimo. Então, você tem que dar aquilo que é do governo para o governo, mas também tem que dar a Deus o que é de Deus, certo? Então, não se esqueça desse detalhe. Jesus, quando não estava confrontando os fariseus, os escribas, sobre estarem fazendo a coisa errada, ele estava dizendo, vocês estão fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Então ele falava assim. E também Jesus, ele veio e algumas coisas da lei de Moisés, ele deu uma modificada. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Quando ele fala eu, porém, vos digo, né, ele está querendo dizer o seguinte, mudanças estão acontecendo na maneira de pensar. Aquele que xingar o irmão, também está matando. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater num lado, dá o outro. Agora, tem um texto aqui que fala o seguinte, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, juízo, misericórdia e fé, e não omitir aquelas. O que é aquelas? O dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Então, nesse caso aqui, quando se diz respeito a dízimo, Jesus não condenou que eles estavam fazendo a coisa errada, e muito menos falou assim, eu porém vos digo. Jesus ratificou a boa ação que eles estavam fazendo, acredito eu que com o coração errado, mas falou assim, tem outras coisas que vocês precisam fazer também. Então, em relação ao dízimo, Jesus não veio falando como falou no sábado, eu porém vos digo, com o adultério, eu porém vos digo. Jesus simplesmente, entre aspas, elogiou essa ação dos escribas e fariseus que davam o dízimo de tudo, certo? Agora, esse ensinamento é para nós? Sim, porque Jesus falou assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, não é só judeu, não é só hebreu, não, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, também era para falar sobre o que ele ensinou sobre dízimo. Aliás, ele estava de olho lá nas ofertas, não estava, Jesus? Para saber como é que estava acontecendo. Isso significa que Deus se importa com a maneira que você dá a oferta e o seu dízimo. Dízimo celebra a redenção de Deus nas nossas vidas. Mas o que é redenção? É salvação. Genericamente, sim. Mas salvação, redenção tem a ver com o resgate de algo que era seu e não está mais com você. Quando você resgata algo que era seu de volta, aquilo foi redimido. Isso é redenção. Tem esse conceito. Quando se fala em redenção, lá naquela época, o pessoal já imaginava uma propriedade que era minha, agora não é mais, e agora eu vou dar um jeito de redimir essa terra para mim de volta. E em Levítico 25 fala assim, quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, ficou tão pobre que acabou perdendo os bens, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu. Vamos supor que, posso usar de exemplo os irmãos aqui? Pastor Fernando contraiu uma dívida com o pastor Edmar. Chegou na hora de pagar, mas não tem dinheiro. Falei, então me dá seu carro. Mas não paga. Então me dá sua casa. Não paga também. O que você tem mais? Não tem mais nada. Só tenho eu e minha família. Então você é escravo meu. Beleza? Então você perdeu a casa, o carro e agora você é escravo. O que você tem agora? Nada. O que ele tem? Tem tudo que é seu. Certo? Ele te trata como? Como escravo. O escravo é bem tratado? Não é. Mas aí, chega um outro irmão, como é que chama? O Cláudio. Glauco é parente do Fernando. É um primo, vai. O Fernando perdeu tudo, rapaz. Aquele Dimar lá está tratando ele como escravo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dar um jeito lá no Fernando. O Fernando é primo querido. Fez esse erro aí, mas ele é primo querido. Dimar, quanto que o Fernando te deve? Ele me deve tanto.
está aqui. Toma mais 10% pelo aborrecimento que ele te causou. Tá bom? Exatamente isso, Glauco. Agora, quem que é escravo de quem? Ele é escravo do Edmar? Não, é escravo seu. Só que você vai tratar ele como escravo? Não, porque ele é primo querido. Entendeu? Então, ele é primo querido. O que Jesus fez com a gente, irmãos? Nós, por causa do pecado, nós fomos vencidos por Satanás. Nos tornamos escravos de quem? De Satanás. Então, por causa do pecado, quando a pessoa está lá, tudo que ela tem é de Satanás, gente. Tudo é pro fim, tudo é do capeta, né? Então, Jesus, o que ele fez? Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Despojo é aquilo que a gente pega do exército inimigo quando a gente vence. Jesus venceu. Amém? E o que tinha de valor na mão de Satanás para ele tomar como despojo? As nossas vidas. Certo? Então ele foi lá e arrancou a gente do império das trevas e trouxe para o seu reino de luz. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi comprado para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou da serva maravilhosa luz. Apocalipse 5:9 usa o verbo que a gente está usando aqui. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Maravilhoso ou não? De toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus foi lá, como o Glauco fez com o Fernando. Foi lá e comprou com o sangue dele, nos comprou para Deus. Para sermos tratados como escravo? Não, porque nós não estamos mais com o espírito da escravidão, no qual a gente andava outrora, mas agora recebemos o espírito da luz, da graça do Senhor, pelo qual nos chamamos ele de Abba, Pai. Então ele nos resgatou, nos comprou, para nos tratar como filhos. Maravilhoso? Agora, de quem que é a minha casa? De quem que é a minha carteira? De quem são os meus filhos, o meu carro, tudo, meu salário? De Deus. E como deve se comportar quem foi comprado? Vamos ver mais uma historinha. Mais uma. Tá? A gente viu lá que nos 7 anos de escassez, o povo teve que ir lá e comprar comida de Faraó. O povo do Egito também teve que comprar comida de Faraó, sabia disso? Os que moravam no Egito também, está lá em Gênesis 47, depois você lê. Então eles foram lá: ô José, me dá comida aí, me dá cereal para plantar e para comer. Quanto que é? Tanto, está aqui. Passou o tempo, eram 7 anos de escassez. Chegou um momento que eles não tinham mais dinheiro. E se eles fizessem uma conta fiado, não ia poder pagar, ia acontecer igual aconteceu com o Fernando. Então agora, eles adiantaram o negócio. Faz o seguinte, me dá comida, em troca eu te dou tudo. Meus bens, minha casa e eu, meus filhos, somos escravos de Faraó em troca de comida. Fizeram essa proposta. Faraó poderia aceitar ou não. Não aceito, não preciso de 6, eu já tenho comida, morra. Mas o Faraó falou assim: não, vai, tudo bem, vai, vamos comprar 6 tudo aí. Então o Egito inteiro é meu agora, não tem mais propriedade particular, e vocês são todos escravos meus. Beleza? Beleza. Esse povo reclamou? Você tinha uma opção: morrer de fome ou ser escravo e ter comida. O povo reclamou? De jeito nenhum. Faraó é santo, Faraó é da hora. Faraó podia deixar eu morrer, mas não deixou. Então, agora, tudo que eles produziam no campo, de quem que era? E eles eram de quem? A casa, os bens, a semente, tudo era de Faraó. Concorda comigo? Se venderam, tudo de Faraó. Então, quando eles escolhiam lá os mantimentos, tinha que levar tudo para Faraó, para José, que era o governador. Mas o que aconteceu? Faz o seguinte: é estatuto perpétuo para todas as gerações. Vocês não vão precisar dar tudo para Faraó, não. Só 1/5, que é em porcentagem 20%.
20% vocês trazem para Faraó. Mas você fica sabendo de uma coisa, hein? Acho que o espírito era isso, né? Toda vez que você vier entregar esses 20%, você fica sabendo e lembra, Faraó te comprou, viu? Você ia morrer de fome. Mas ele teve misericórdia da sua vida e quis te comprar, apesar de você não valer nada. Então você entrega aqui os seus 20% e relembra dessa coisa que aconteceu. Quando seu filho perguntar, você fala, a gente ia morrer, Faraó comprou a gente, então a gente vai entregar 20% como gratidão. Aí o neto vai ficar sabendo, um dia teve fome na terra do Egito, Faraó comprou, não sei o quê. O bisneto, o tataraneto, o N-neto, o X-neto, sei lá, a milésima geração, fique sabendo, uma vez lá no passado a terra estava em fome, o povo ia morrer, Faraó comprou e deixou a gente ficar com 80%. Então aquele povo tinha gratidão, porque eles iam morrer. Gente, vocês já estão percebendo, né? Já sacou, né? Um dia você e eu estavam num caminho do precipício, do inferno, estava queimando, e aquela coisa horrível, a gente estava na mão de Satanás, escravos de Satanás pelo vínculo do pecado. Jesus veio, morreu na cruz, nos resgatou, agora tudo é dele. De quem quer a minha vida, tudo é dele, a gente conversou sobre isso. Mas, para que você nunca se esqueça disso, que ele te comprou, tudo é dele, tudo. Os meus bens, minha casa, minha família, tudo é dele, certo? Uma vez, quando você vier aqui, entregar seu dízimo, você se lembre, esse dinheiro aqui é para celebrar a redenção da minha vida, diante do mal que estava prestes a acontecer comigo. Então é teu, Deus, ó. Você deixa aquele raciocínio de, eu tenho que dar o... Não, irmãos, quando que eu tenho que dar o dízimo? Né? Qual que é a próxima reunião? Né? Então, muda tudo. Então, o dízimo, o ato de vir aqui na igreja, entregar o seu dízimo, celebra a redenção de Deus na minha e na sua vida. Isso, se você aceitou ser comprado por Jesus, que é outro detalhe, né? Então, sabendo disso agora, com essa consciência que eu espero que você adquiriu, falando sobre dízimo e de primícias, com essa consciência, agora nós vamos entregar os nossos dízimos. Amém?